Isaías 49, versículo de número 15. Somente este versículo. Os irmãos encontraram? Pode a mulher esquecer-se daquele que cria junto ao seu seio e não se compadecer do filho do seu ventre? Mas, ainda que ela se esquece dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Amém? Os irmãos podem sentar, já nós estaremos orando. Em outra tradução, disse: pode-se uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele? Às vezes sim. Porque nós conhecemos histórias de mães que abandonaram seus filhos. Com base neste versículo, eu estarei anunciando a você o tema da pequena mensagem. Anônimos, sim. Esquecidos, não. Há uma dificuldade muito grande a ponto de deixar uma boa parte da sociedade doente emocionalmente, por não conhecer a diferença, por não discernir a diferença entre anônimos e esquecidos. E esta noite, eu quero sim falar para vocês, dentro desses minutos que resta, um pouco sobre essa diferença, porque a palavra anonimato, ela tem sido também banalizada, perdido um pouco do seu conteúdo, no sentido, fulano está no anonimato, e se está no anonimato, não tem prestígio, é esquecido. A Bíblia tem muitos homens cujos nomes são tão conhecidos, que há muitos pais que colocaram o nome em seus filhos sem conhecer a história deles. Por exemplo, Davi. Tem gente que nunca leu a história de Davi, mas conhece, porque ele é conhecido, o nome dele está em evidência. João Batista é conhecido também, o nome dele está em evidência. Moisés, Jó. Tem muitos nomes na Bíblia que de fato são de pessoas que ganharam destaque, ganharam visibilidade através dos textos bíblicos, mas foram heróis que Deus escolheu para que fossem heróis e que tivesse visibilidade, conhecimento. Porém, já ouviu falar dos heróis sem medalhas? É os anônimos, que fizeram parte da história, de grandes histórias de pessoas, mas cuja a Bíblia não o destacou a ponto do nome se tornar conhecido. Então, esquecido é diferente de anônimo. E observa, todas as pessoas que têm os nomes na Bíblia, mesmo dos anônimos, elas foram anônimas, mas não esquecidas. A prova é que não foi esquecida, porque os nomes estão aí. Porém, não podemos comparar os nomes dos anônimos com aqueles que são mais conhecidos. E por não saber lidar com a diferença, tem gente que fica triste, angustiado. Tem gente que ele corre atrás, ele sofre por querer se tornar conhecido de qualquer jeito. E às vezes isso, irmãos, está no contexto familiar, da igreja, na sociedade. E nós temos que entender o propósito de Deus, entender o momento que estamos vivendo e descobrir: eu estou no anonimato ou eu estou esquecido? Porque quando alguém que é crente, que aceitou Jesus, que tem Cristo como Salvador, se sente esquecido, ele não tem um Deus como Deus da sua vida.
Porque os seres humanos podem esquecer. Aí o próprio escritor, ou seja, Deus utiliza do profeta Isaías para poder dizer que pode uma mãe que ama tanto o filho, que amamentou, esquecer. Ele faz uma pergunta: pode? Às vezes sim, porque nós temos casos que mães esqueceram os seus filhos. Mas ele vai e afirma: ainda que uma mãe que amamentou, que ama tanto, venha esquecer do seu filho, olha a palavra de Deus para você não dar mais lugar para isso e achar que você é um esquecido e uma esquecida de Deus. Deus dizendo: eu jamais esquecerei de ti. Você crê que Deus não esquece dos seus? Você é dele, ele não esquece de você. Então eu citei alguns nomes de pessoas que tiveram visibilidade na Bíblia. Como eu citei Davi, Samuel. Tem gente que deu o nome aos seus filhos de Samuel sem conhecer a história de Samuel. Mas pode observar que dentro da Bíblia há muitos nomes anônimos que você nem conhece, mas que Deus fez questão de estar, porque não é esquecido e que pudesse trazer lições para nós. Anônimos, sim. Esquecidos, não. E como que Deus me deu esta mensagem? Irmão, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, eu gosto muito da teologia e gosto da matéria que estuda sobre a Bíblia, que é a bibliologia. Estudando sobre bibliologia, eu fui perceber sobre um pouco da estrutura de um livro, que é qual eu vou falar dele rapidinho, para me falar para você de um anônimo importante, de um anônimo que foi uma peça fundamental na vida do apóstolo Paulo, um anônimo que ajudou a alcançar vidas através do seu talento, mas que não é conhecido. Eu quero falar sobre alguns anônimos rapidamente dentro do tempo, mas você precisa entender que anônimos têm a sua utilidade. Anônimo não é esquecido. Por isso não pode ficar sofrendo com aquela ansiedade de que ninguém está me vendo, de que ninguém está me notando, de que ninguém... Calma, se você está inserido no reino de Deus, você é um escolhido, você é uma escolhida, apenas está no anonimato. E há pessoas que nunca vai sair do anonimato. Agora, por não sair do anonimato, não significa que não tem utilidade, não significa que não é útil. Por quê? Porque Deus também usa os seus anônimos. Para vocês observar uma coisa: a maioria das pessoas que salva criança e livra mulheres do machismo, a maioria das pessoas que mais salvam vidas são anônimas. Como isso? É as pessoas que utilizam o 190. Quantas pessoas que já salvaram vidas usando o 190? Ligação anônima. Se não fosse a maioria de alguns anônimos, muita gente já tinha morrido. Tanta gente que trabalhou no anonimato de forma que alguém não podia ver nem perceber, mas que foi útil para salvar vidas. Ninguém sabe, mas Deus usou um anônimo. Você não conhece quantas pessoas que te ajudou, que Deus colocou no seu caminho, que na ocasião que Ele te ajudou, você até arrependeu, assim como eu. Tem algumas pessoas que até arrependi de não ter anotado o nome e telefone para poder manter o contato e poder agradecer. Foram anônimos, eu não sei quem é mais, não sei onde anda, mas foi peça útil. Então esquecido não, pode ser anônimo. O anônimo tem a sua utilidade. Agora tem que entender uma coisa: é Deus quem coloca no anonimato algumas vezes e é Deus quem tira. Então eu preciso entender em que estágio da vida eu estou vivendo. E repito, vai ter gente que nunca vai sair do anonimato, porque Deus quer usar ele no anonimato. Há pessoas que nunca vai ser visto, nunca vai ser conhecido, mas que será uma ferramenta poderosa na vida de alguém, ou no reino de Deus, ou na família, ou na empresa. Você conhece as fachadas das grandes empresas, as empresas pelos nomes famosos que tem, mas você não conhece os bastidores de quantos milhares de anônimos que estão lá para sustentar aquela empresa. Agora, o que Deus quer falar conosco, irmãos, que é o que Ele ministrou no meu coração, quer falar com você,
é que você precisa entender em que fase da vida está vivendo e não se ter como um cristão esquecido. Cristão não é esquecido. Pode até ser esquecido por alguém, humanamente falando, mas Deus jamais esquece de você. Nós ouvimos uma mensagem falando sobre Mefibosete, que foi esquecido por Davi, por um momento, mas não esquecido por Deus. Deixa eu falar para vocês de alguém, para vocês entenderem. Quantos aqui já ouviu a história de Jeremias? Todo mundo? Deixa eu fazer uma pergunta que isso pode servir de uma gicana depois. Quem escreveu o livro de Jeremias? Que tem o seu nome. Vamos ser realistas. Quase ninguém sabe. Você poderia me ajudar dizendo assim: você conhece Baruque? Quem já ouviu falar em Baruque? Anônimo. Quem é Baruque? Um anônimo, mas uma peça útil, fundamental na vida de Jeremias. O livro leva o nome dele, mas ele era o secretário de Jeremias. Quem escrevia era Baruque. As palavras de Deus da boca do profeta Jeremias, quem escrevia era um anônimo chamado Baruque, que é escriba. Escriba na Bíblia é escrivão, é secretário, é quem escrevia aquilo, contando a história dos profetas, dos apóstolos. Já imaginou? Quem que nunca foi edificado com Jeremias capítulo 18? Eis que assim como o barro na mão do oleiro, sois vós em minha mão. Todo mundo, assim Jeremias disse, palavra de Jeremias, mas quem escreveu foi Baruque. Vocês estão entendendo a importância do anônimo, que é anônimo, mas não esquecido? Leia Jeremias capítulo 36, e você vai ver o versículo 4 e 5. Que quem escreveu o livro não foi Jeremias, foi Baruque, um anônimo, mas não esquecido. Quantos aqui já se maravilhou e gostou das leituras da carta que Paulo escreveu aos Romanos? Deixa eu perguntar de um anônimo aqui. Vocês conhecem Tércio? O nome é tão anônimo que pouca gente você vai ver na terra com o nome de Tércio. Você vai ver de Davi, de Jeremias, de João, de Jonas. Porque esses nomes são de pessoas que tiveram visibilidade na Bíblia, tiveram destaque na Bíblia. Mas quem é Tércio? De quem é a carta que Paulo escreveu aos Romanos? De Paulo. Mas se alguém perguntar quem escreveu, foi Paulo? Não, estou falando dele, o anônimo Tércio. E deixa eu dizer para os irmãos, isso não é pesquisa, é a própria Bíblia que responde. Abre a Bíblia em Romanos capítulo 16 e versículo 22. Abra aí, faz questão de abrir. Porque foi isso aqui que me levou a ter essa mensagem, esse tema de anônimos sim, mas esquecidos não. Porque há muitas pessoas que estão sofrendo angústias terríveis, porque se sentem esquecidos. E você simplesmente pode estar sendo um anônimo, porque não chegou a hora ainda de você ter visibilidade. E outra, se prepare, porque dependendo da situação, Deus não vai permitir você ser visto. Mas nem por isso você deixará de ser alguém que será peça útil no reino de Deus, ou na família, ou na empresa, ou em casa, enfim. Você
pode ser anônimo, mas não esquecido. Os irmãos encontraram aí? Talvez fale assim: como que o pastor descobre isso? É a própria Bíblia, responde a Bíblia, irmãos. Romanos capítulo 16, versículo 22. Olha ele aqui. Quem? Técio. Vamos ser realistas. Quem já ouviu falar desse nome aqui na Bíblia? É anônimo, é tão anônimo que você não sabia disso. Mas ele mesmo afirma que foi ele que escreveu a carta de Paulo para os romanos e não Paulo. Foi Técio. Ele diz assim: olha, eu, quem? Técio. Técio aqui é o terceiro filho da família. Escriba desta epístola. Em outra tradução está: eu que escrevi esta epístola. Escriba é porque quem escreve. Eu vos saúdo. Agora tem algo interessante aqui que eu achei importante na vida de um anônimo. E a intimidade e o valor que Paulo dava para esse anônimo. E o respeito e a comunhão que Paulo tinha com Técio. Porque a epístola é de Paulo. A carta é de Paulo. Mas Técio é o escriba. É ele que está escrevendo. Mas ele pega carona nesta epístola e utiliza de 2 versículos para mandar uma saudação. Se você for ler o versículo 23 e 24, essas palavras aqui não são de Paulo, mas sim de Técio. E aí depois ele morre ali a fala dele e dá continuidade às palavras de Paulo, saudando o povo, os irmãos ali em Roma. Então veja bem, quantas vezes Paulo precisou de Técio. Quantas vezes Técio foi útil. Olha aqui, quem nunca se maravilhou ou se edificou com as pregações extraídas da carta de Paulo aos Romanos. Olha que linda escritura. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo disse, mas quem escreveu, e nós só sabemos disso, graças a Deus e Técio. A honra e o mérito é para Paulo. Mas por que Deus fez questão destas coisas? Porque existem os anônimos no reino de Deus que não é esquecido, que são úteis, mas anônimos. Entende o seu estágio de anonimato, entende o porquê que Deus te chamou. E ainda, irmãos, tem anonimato que Deus permite, fazendo sabe o quê? Escondendo eu e você. Tem gente que não está preparada para ter visibilidade, para ser conhecido, para ser famoso, para ser exaltado, para os nomes dele estar na praça. Tem gente que não está preparado. O que Deus faz? Deixa ele escondido. Deixa ela escondido. Por quê? Porque não está preparado. Se Deus tem tanto para te dar, se Deus tem tanto para te usar, pode ter certeza, Ele vai preparar eu e você para isso. E se Ele vê que não está preparado, Ele te deixa escondido. Escondido e não esquecido. Anônimo e não esquecido. Você pode glorificar a Deus pela vida de Técio? Eu apresento eles para vocês hoje. Baruque, Baruque, obrigado por você ter auxiliado aí o profeta Jeremias. Técio, gratidão, Técio. Quem é Técio? Técio, como é que foi isso? É um anônimo, mas não esquecido, mas que foi útil no reino de Deus. Quantas pessoas sofrendo por não ter visibilidade. E vamos atualizar a frase, deixar ela bem atualizada. Quanta gente sofrendo por não ter visualizações. Quanta gente sofrendo. Eu postei a foto, postei um vídeo, eu fiz um comentário. Ei, fulano olhou, mas não curtiu. Fulano nem olhou. Isso é gente que sofre na dependência de ser visto. É bom ter visualizações, sim, mas não pode ser um modelo de você estar dependendo disso, porque isso pode te matar.
O inimigo vai dizer que você não tem capacidade, por isso que ninguém te dá oportunidade, nem em casa, nem no trabalho, por isso que ninguém faz nada para você. Ah, ninguém me vê no meio da minha família. Isso é gente que está sofrendo com a alma doente, só querendo visibilidade. Mas entenda que se ainda você não está tendo visibilidade, não está te vendo, não está te reconhecendo, pode ter certeza, você não está esquecido. Você não está esquecida. Anônimos sim, esquecidos não. Você pode dizer um amém por essa palavra? Será que você não está chorando e achando, ninguém me vê em casa, na igreja, no trabalho, ninguém me nota? Calma, porque tem gente que Deus vai permitir ele ficar no anonimato. Tantas, irmãos, é uma lista enorme de pessoas que você não conhece na Bíblia, mas que os nomes delas estão na Bíblia, que foram úteis. Vocês conhecem o nome da mulher, da jovem, que foi uma peça fundamental para a restauração da saúde de Naamã? Vocês lembram o nome dela? Não tem nome. A Bíblia nem nome, mas só fala assim, ó, uma menina. Uma menina, nem nome tinha. E essa menina foi útil ou não, irmãos? Claro, se não fosse essa menina, Naamã tinha morrido leproso. Quantas pessoas que têm ganhado almas para Cristo, que nós não sabemos quem. Quantas pessoas têm convidado pessoas para poder vir à igreja, que nós nem sabemos quem. Quantas pessoas, irmãos, têm sido edificadas por você, sem você saber. Ou seja, Deus está te usando sem você ser visto. Irmãos, pare com isso. Vista da capa da humildade. Para de querer ser visto. Para de querer lugar de destaque. Porque o próprio Deus nos deixa em lugar de anonimato. Anônimo é aqueles que estão escondidos, não esquecido. Anônimo é aqueles que estão no obscuro. Ninguém está vendo. Ninguém está percebendo. Porque muitos que estão no anonimato, que sabem passar pelo tempo de esconderijo do Altíssimo, Deus o exalta. Todo mundo conhece Davi, conhece as batalhas que Davi venceu. Venceu Uz, leão. Mas para vencer o gigante, somente Deus via o que ele fazia no anonimato. Quem que viu Davi matando Uz? Não tinha plateia, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. Quem que viu Davi matando o leão? Somente Deus. Pode alguém não estar te vendo, e às vezes até está te vendo, e está fazendo questão que não vê. Pode ser o próprio Deus. Para você não ficar vivendo na dependência disso. Para você entender que Deus usa os anônimos. Que Deus usa os que não estão em destaque. Você pode dar glória a Deus por isso? Então saiba, você pode estar vivendo em um momento de anonimato. Você pode estar sem ter visibilidade. Pode as pessoas até estar vendo, mas não dá curtida, não dá ênfase, não destaca, não honra. Até mesmo, irmãos, porque nós não podemos buscar honra e nem glória do homem. Busque a honra e a glória divina. Coloque em pé para nós orarmos. Para que Deus venha dar a você saúde emocional, equilíbrio emocional, para saber viver o momento do esconderijo do Altíssimo. Você está escondido, não é esquecido. Você está no anonimato, não é esquecida. E no tempo certo, Deus te dá visibilidade. Agora se prepare para ser visto, mas se prepare para manter escondido. Você sabia que foi Baruque que escreveu Jeremias, a carta, o livro?
Você sabia que foi Técio? E por que esses nomes estão aí? Vocês já depararam com gente sofrendo assim? Ninguém parece que me vê. Está querendo o quê? Visibilidade. Quer atenção? É, mas está vivendo na dependência de alguém, tem que ver ele. Tem gente que faz, ele cria situação para ser destaque no meio de uma comunidade, de um grupo de pessoas. Vocês já viram na internet, tem gente que não consegue ser famoso de um jeito, ele arranca os dentes, faz besteira, faz piada, fica pelado, ele quer ter visibilidade. Mente, faz palhaçada, mas o crente não precisa se preocupar com isso, irmãos. Porque é Deus que esconde, é Deus que põe na vitrine, é Deus que põe no altar, é Deus que põe em destaque, é Deus que esconde, mas é Deus que exalta. Mas se Ele não exaltar, tenha paciência, você é útil do mesmo jeito. Você é útil do mesmo jeito. E quantos trabalhos, irmãos, no reino de Deus, tem pessoas que vai trabalhar na madrugada e ninguém vai ver. Quantas pessoas que não vê a hora que você levanta para orar, está no anonimato, mas Deus está vendo. E a resposta da sua oração não é escondida, no anonimato vai ser vista publicamente. Então não se preocupe se alguém não te viu na empresa. E tem lugar que as pessoas às vezes até fingem que não vê, passa perto de você e humilha ainda. Calma, você ainda está no anonimato, mas você é útil. Você é útil para a glória de Deus. Então eu quero orar por você, concluindo dizendo: anônimos sim, mas esquecidos não.